alegres. A palavra de Deus diz que aquilo que está reservado para mim e para você nem se compara com as provações, as tentações, as dificuldades dessa vida. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Nada se compara àquilo que está reservado para mim e para você. E é nessa esperança que nós devemos ser movidos, né? É nessa esperança que devemos estar sempre movidos, que um dia, esse um dia pode ser amanhã, pode ser no mês que vem, pode ser no ano que vem, não sei, nós vamos estar na glória junto com o Senhor. Amém. Junto com aqueles entes queridos nossos que já partiram, né, e estão salvos em Cristo Jesus. Amém. Você quer alegria maior do que isso? Isso já é motivo para nós louvarmos, adorarmos o Senhor, né, de uma maneira maravilhosa. Amém. De uma maneira, não olhando para as dificuldades, as barreiras, enfim, tudo aquilo que você e eu tem. Eu tenho problemas, você também tem, eles só mudam de endereço, mas todos nós temos problemas. Só que eles jamais podem nos impedir de regozijar sempre. Sempre no Senhor. Amém. E às vezes a gente lê, acaba de ler e se pega fazendo outra coisa, se pega assim, se entristecendo por alguém que te chateia, se pega se entristecendo por um filho que não te obedece, por uma dificuldade aqui e ali. Quando a Bíblia fala assim, regozijai-vos sempre. Não está dizendo aqui sempre nos momentos bons, não. Está dizendo sempre. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, regozijai-vos sempre. A palavra de Deus também diz que nós erramos porque nós não conhecemos a palavra. E é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos transforma. Quando a dificuldade vir, quando o problema vir, quando a prova vir, lembre-se, Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, regozijai-vos sempre. Amém. Que o de vocês, o nosso, está guardado. Ninguém pode tirar. A única pessoa que pode tirar é eu mesmo, é você mesmo que pode tirar. E ninguém pode tirar. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém, queridos. Marcos capítulo 15, verso 42. Marcos capítulo 15. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito tempo que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Amém. José de Arimateia, não sei quantos aqui conhecem esse José de Arimateia, mas foi o homem que foi até Pilatos. A Bíblia fala aqui na minha tradução que ousadamente ele pediu o corpo de Jesus. Então não era uma tarefa fácil ir até Pilatos, né? E ele foi ousadamente, a minha tradução aqui diz, pleitear o corpo de Jesus. E Pilatos nem sabia que Jesus já tinha morrido. Ah, morreu? Morreu. Há quanto tempo? Faz tempo já? Ah, então, toma, leva o corpo de Jesus. Pode pegar o corpo de Jesus. Não quero nada com o corpo dele, não. E a Bíblia fala no 46, que José de Arimateia compra um lençol fino
vai lá, tira Jesus da cruz e envolveu, e pegou esse pano, envolveu Jesus e colocou dentro lá da rocha, né? Do sepulcro. E aqui me chama a atenção aqui, que você pode perguntar assim, o que isso tem a ver com dízimo e oferta? Eu vejo tantas coisas aqui envolvendo dízimos e ofertas, que esse homem aqui, não sei se vocês sabem, mas eu não sei, eu entendo que ele era um homem de posses, um homem que tinha dinheiro, né? Então ele vai lá, pleiteia o corpo de Jesus ousadamente, compra um lençol fino, que não era uma coisa baratinha da época, tem lá um sepulcro que ele disponibiliza para o quê? Para sepultar Jesus, para colocar Jesus. E eu fiquei pensando nisso, poxa, esse homem José de Arimateia faz isso, né? E nós fazemos o quê? Fazemos o quê? Nós temos condições para fazer algo mais para Jesus do que já fazemos. E eu estou falando mesmo em recursos. Estou falando mesmo em recursos. E às vezes quando é para comprar alguma coisa para a igreja, seja um pratinho, um copinho, uma salsicha, né, Tiago? Uma salsicha, tem muitos ainda que não fazem e reclamam. Não é verdade? Quando é para fazer algo para Deus, algo para a obra de Deus, não fazem. E ainda reclamam. Reclamam ainda do que está sendo servido. Reclamam da salsicha, né? Que você não está. Mas reclamam, eu sei que você não gosta. Reclamam da salsicha, reclamam disso, reclamam daquilo, reclamam que não tem papel no banheiro, reclamam que não tem uma estrutura melhor. Mas se disponibilizar e se oferecer, não tem uma geladeira, não, eu compro a geladeira, está aqui o dinheiro, vamos lá. Não tem um ar-condicionado, vamos colocar o ar-condicionado, vamos melhorar, né? E a Bíblia fala, não sei aonde também, mas está na Bíblia, tá? Que a gente se preocupa tanto com as coisas de fora e não se preocupa com a casa de Deus. Eu estou falando isso para mim, tá bom? Eu estou falando isso para mim. E aí entra o que? A lei o que? Da semeadura, né? Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto menos você planta, menos você colhe. Esse homem aqui, José de Arimateia, por isso que ele fez aqui, ousadamente foi até Pilatos. De repente ele ficou pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí de repente o Espírito Santo falou assim, vai lá, meu. Aí ele pega e vai. O que gerou para ele? Qual a consequência disso que ele fez para Deus? Né? Gerou livramento para ele, gerou bênção para ele, né? Gerou fartura para ele, na casa dele, não sei, eu estou aqui imaginando, né? E às vezes a gente não tem fartura, às vezes a gente não é próspero, por quê? Porque a gente não investe na obra de Deus. Investimos lá fora, tantas coisas que nós fazemos lá fora. Aqui dentro a gente não compra 1 quilo de salsicha, mas lá fora a gente vai nos melhores restaurantes, né? Faz isso, faz aquilo outro, mas aqui dentro da igreja a gente faz. Ah, não dou 10 reais para fazer isso aqui, não. Mas quando na hora de comer, é o primeiro, é o primeiro, né? Então, queridos, assim como a palavra falou aqui comigo, eu tenho minhas falhas, reconheço muitas falhas em relação a dízimo de ofertas. Eu considero que eu sou um menino ainda, uma criancinha, um bebê, que eu estou aprendendo muito ainda em relação a dízimo de ofertas, e ser mais temente a Deus, ser mais obediente a Deus, ter um entendimento melhor disso, entendeu? Porque passa tanta coisa pela cabeça da gente, quando na verdade a gente tem que olhar para Deus e falar, Ele é o meu mantenedor, né? Se não for Ele, eu não vou trabalhar, eu não levanto cedo para mim trabalhar, eu não sou próspero lá no meu trabalho, eu não tenho inteligência, a sabedoria para me desenvolver lá no meu trabalho. Então, por isso que a Bíblia fala, foi Ele que criou todas as coisas, e dele por Ele são todas as coisas. Amém.
todas as coisas. Amém. Todas as coisas. Pena que a gente se esquece muitas vezes disso. Pena. Mas se a gente se mantesse firme nos propósitos, na palavra de Deus, a gente era bem mais feliz e bem mais sucedido nessa vida. E eu falo espiritualmente, materialmente, enfim, tudo isso, né? Mas que fica aqui uma lição desse homem aqui, de José de Arimateia, fez tudo isso, comprou, sepultou Jesus com carinho, e às vezes a gente não faz nada por isso. E Jesus ainda morto, né? Esse que é o detalhe. O detalhe importante, ele estava morto, podia ser enterrado em qualquer lugar. Não é verdade? Em qualquer lugar, é o corpo só. A gente mesmo não fala que nós viemos do pó ao pó nós voltaremos. Tem muita gente que eu já ouvi falar, quando eu morrer, joga na sarjeta, joga lá não, joga no mar, não vai lá para o cemitério alpina e destrói tudo, só fica cinzinha, só joga lá no jardim, joga no mar, cada um escolhe onde joga. Poderia ser feito assim também com Jesus, mas o Espírito Santo tocou nele, para que ele ousadamente ele fosse até para lá. E quando o Espírito Santo tocar em você, para você ofertar e dizimar, né, faça isso também. Eu já deixei de fazer muitas vezes, mas tenho que me manter firme, para quando o Espírito Santo falar, dizima, oferta, abençoa o missionário, abençoa o pastor, abençoa o irmão, abençoa a irmã, abençoa a obra de Deus, a gente ser fiel, a gente ser obediente e fazer. Isso só vai gerar bênção para as nossas vidas. Provérbios, está escrito lá que só é acrescentado aquele que libera, aquele que dá. E às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Quanto mais você retém, mais você vai ter. É o contrário. Jesus veio remar contra a maré. Tudo com Jesus é diferente, né? É o contrário. Então, quanto mais você dá, quanto mais você é liberal, mais você vai ter, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse dia, pelas nossas vidas, por cada um que está aqui, Pai. Essa palavra falou comigo, Pai. Que ela tenha falado também através do teu Espírito Santo com cada um aqui, Pai eterno. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa infidelidade, a minha infidelidade, perdoa o meu mau entendimento, Senhor amado, muitas vezes também não quero entender. Oh Deus, perdoa, Pai, e fica comigo, fica conosco, nos ensinando através do teu Espírito Santo, Senhor amado, que devemos ser fiéis a Ti e devolver a Ti, Senhor amado, aquilo que tão carinhosamente, Senhor amado, o Senhor nos dá. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus continua nos ajudando, o que nós te pedimos nessa oração, continua fazendo a tua obra nas nossas vidas, Pai. Eu creio, Pai, que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor há de terminar, Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que está sempre conosco. Obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, culto de estudo e oração. E é muito bom estar aqui, é muito bom orar, é muito bom buscar a Deus. Eu estou muito feliz hoje. Não sei porquê, mas estou feliz. Amém. Muito feliz. Muito feliz hoje, trabalhei bastante. Estou cansado, mas estou feliz. Trabalhei bastante, mas quando o irmão Elias falou ali, regozijar-nos sempre, eu fiquei pensando nisso. A gente se entristece por poucas coisas, né? Poucas coisas. Não quero falar que a tua luta, não estou menosprezando a tua luta, não. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas a gente às vezes se entristece por pequenas coisas. Mas eu estou feliz nessa noite. Paulo falando aos Romanos, Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, estando em Corinto, né? E Paulo mandou uma mulher chamada Febe entregar essa carta enquanto ele ainda estava em Corinto. E como eu falei na escola dominical, eu penso muito nessas cartas, como que elas chegaram, né? Quem foi o primeiro que leu, né? O primeiro que recebeu. Olha uma carta de Paulo, vamos ver, né? Deveria ser
impressionante isso. Porque eu lembro dos tempos das cartas que nós recebíamos, né, que eu estava no correio, eu pegava o selo, lambia ele, correio, né, e colocava no correio, e quando o carteiro passava em casa, eu ia lá buscar a carta, aquele envelope verde e amarelo, né? Mãe, uma carta da tia, uma carta sei do quê, e todo mundo ficava em volta, então eu fico imaginando essas cartas aqui de Paulo, quando ele escrevia e mandava para cada igreja, né? E aqui ele manda essa carta aos Romanos. O livro de Romanos, não sei se você sabe, mas eu também aprendi que prega muito o quê? Fala muito sobre a justificação pela fé, né? Que nós somos o quê? Justificados pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Você só é justificado. O que é ser justificado? É você ser o que? Inocentado, né? Diante de Deus ou de qualquer um. Você é justo, você não tem mais culpa, porque Jesus Cristo levou toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Quando Ele morre por nós naquela cruz, Ele declara que nós fomos o que? Inocentados. Então não tem acusação, não tem pecado que possa estar te afligindo nesse momento, né? Nem eu, nem você, daquilo que você fez hoje, né? Daquilo que você fez semana passada, enfim, porque a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele quem? O nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém. E a Bíblia fala que os nossos, Ele perdoa e Ele apaga, e não se lembra nunca. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Tem coisas que a minha esposa traz à tona, coisas que eu fiz lá em 1900 e bolinha, e tem coisas que eu também trago à tona dela, que ela fez. Você fez isso, você fez aquilo. Por quê? Porque nós não sabemos o que? Perdoar. Agora o nosso Deus sabe. Ele apaga e pode ter certeza absoluta que Ele não se lembra nunca mais daquele erro. E Ele sabe, independente de situações, que eu pequei ontem, pequei hoje, vou pecar amanhã e vou pecar depois. E mesmo assim, o amor dele é maravilhoso. E ainda assim, Ele está sempre pronto para te receber e para te abraçar. Amém. Eu gosto muito daquele crente que abraça do Senhor, né? Eu já falei aqui que eu nunca tive um abraço de pai. E eu fico imaginando esse abraço no Senhor. O pastor falou, comentou esses dias, que quer voltar a nos abraçar, né? Eu não peguei essa parte, mas confesso que eu tenho essa dificuldade de abraçar. E muitas vezes o abraço fala mais do que palavras, né? Exemplos falam mais do que palavras. Eu posso pregar aqui até 3 horas da manhã. Eu tenho certeza que eu vou ficar sozinho porque vocês vão embora. Mas se vocês me pegarem fazendo alguma coisa errada ali fora, vocês vão falar. O Vladimir fala, mas não cumpre. Por quê? São palavras. E eu tenho que falar e eu tenho que agir. A palavra tem que causar em mim o quê? Né? Tem que me confrontar. Para quando vir a adversidade eu lembrar da palavra. Quando vir a tristeza, eu tenho que estar firme. O irmão Elias falou lá na igreja, regozijai-vos sempre. Me deu lá. E eu tenho que lembrar da palavra. Porque haverá um dia que nós não teremos mais essa palavra, né? E aí só aqueles que conhecem a palavra que vão poder, né, saber lutar diante das dificuldades. Quando Jesus foi provado no deserto, Ele vence o diabo com a palavra. Isso para mim é o exemplo maior. Não tem outro exemplo. Ele vence com a palavra. Ele era Deus, Jesus era Deus. Podia ir lá, dar um karatê, não sei, alguma coisa de Satanás, mas sai daqui, cara, né? Espantar ele, mandar anjos vir, igual falou lá para Pedro, ia vir anjos, legiões de anjos podiam vir aqui e me salvar, né? Mas Jesus vence o diabo com o quê? Com a palavra. E nós só vamos vencer com a palavra. Não tem outro caminho. É só com a palavra, é só com o entendimento. Querido, se eu e você, se a gente não conhece a Bíblia, como que a gente vai suportar as dificuldades?
dificuldades, não vamos conseguir. Então tenha o desejo de ler a Bíblia, né? E a Bíblia ainda ela é maravilhosa, que o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, ele está sempre disponível para mim e para você. Amém. A hora que você precisa, Senhor, eu não entendi, o Senhor pode me explicar? Eu tenho certeza que Ele vai explicar. Amém. Eu tenho certeza que Ele vai abrir o teu entendimento e você vai entender o que está escrito. Romanos capítulo 10, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando eu li esse texto aqui, às vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar e meditar no que está lendo. Isso acontece muitas vezes. Ontem mesmo eu fui para o quarto para ler a Bíblia, né? Já saí da sala cambaleando, com as pernas trançando, já fui para o quarto para ler a Bíblia, né? Mas cheguei no quarto, né? Aí você arruma um travesseiro, deixa ele alto, né? Para você, e mesmo assim aconteceu o quê? Quem adivinhar não vai ganhar nada, porque é muito fácil. Acabei o quê? Dormindo. Porque existe o quê? Uma resistência, né? Eu creio, né, que no sobrenatural existe uma resistência muito grande para que eu e você a gente não leia a Bíblia, para que eu e você a gente não conheça a Bíblia. Certa vez já vi muitas pessoas falarem assim, que os nossos governantes não querem pessoas instruídas. Por quê? Quanto mais instruído você fica mais crítico, né? Você fica conhecedor, você sabe, né, desenvolver, você sabe questionar, enfim. E eu entendo da mesma maneira que o diabo não quer que a gente conheça a palavra de Deus, né? Porque, como eu falei, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos traz paz, ela nos traz alegria, e Ele não quer nada disso. E a palavra de Deus diz que Ele veio matar, roubar e destruir. Então existe uma resistência muito grande. E o Evangelho, eu aprendi que ele é conquistado o quê? O reino de Deus é conquistado à força. Eu e você precisamos nos esforçar. Mesmo rastejando, mesmo com sono, mesmo cansado, nós devemos o quê? Persistir. Que um dia a bênção vai chegar, o entendimento vai chegar, né? A vitória ela vai chegar nas nossas vidas. Problemas e dificuldades todos nós temos e vamos continuar tendo, né? Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele falou para os seus discípulos: olha, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades. E falou o quê? Face a face, olho no olho deles. Mas eu venci o mundo, Jesus falando, e vocês também vão vencer. E essa palavra, ela entra dentro do meu coração e me dá força, né? Ela me anima, ela me alegra, ela me transforma. Porque se Jesus falou para eles, Jesus está falando para cada um de nós aqui também, né? Olha, persiste, leia a Bíblia, leia a palavra, procure me conhecer, né? Procure saber quem eu sou, né? Procure saber o que eu sou capaz de fazer por cada um de vocês, né? E essa palavra, ela vai te dar vitória, ela vai transformar, porque Jesus, Ele é a palavra, Jesus, Ele é a vida, Jesus, Ele é o caminho, né? Jesus, Ele é o tudo, né? Jesus é a nossa esperança. E quando Paulo fala aqui, Paulo está falando em relação aos judeus, a Israel, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E aí eu comecei a pensar assim, qual o desejo do meu coração? Paulo aqui estava em Corinto, escrevendo uma carta, vai lá, Fred, entrega para eles lá, entrega lá para os romanos. E alguém pega essa carta e começa a ler, olha, Paulo está falando aqui que o desejo do coração dele, o bom desejo do coração dele, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele
ele deseja ardentemente, com um coração desejoso, um coração bom, e a oração vem, o bom desejo, ele vem o quê? Ele vem associado com a oração, né? Porque Paulo gostava de Israel, assim como nós também. Nós também temos tantos motivos de ter os nossos corações desejosos por tantas situações, seja para salvar um ente querido, um amigo lá do teu trabalho, por uma situação que precisa ser resolvida, né? Mas o que eu quero me atentar aqui é que os nossos corações precisam estar com um bom desejo, não com um mau desejo, né? Um bom desejo de servir, um bom desejo de tocar, um bom desejo de pregar, um bom desejo de orar, um bom desejo de estar na casa de Deus, né? Não estar aqui por estar, não tocar por tocar, não pregar por pregar, não dar o dízimo por dar o dízimo, mas dar e fazer todas essas coisas para Deus com um bom desejo no coração. Amém. Com um desejo, né, alegre, contente, feliz, vir para a casa de Deus feliz, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a intenção, o desejo do nosso coração não é bom? A gente vem porque tem que vir, a gente toca porque tem que tocar, a gente prega porque o pastor colocou lá, hoje dia 8, hoje 9, dia 9 você vai pregar. Dia 9 tem que pregar. Não, quer dizer, o desejo do teu coração já está mal. Você já começou o quê? Errado. Lembra do CCE lá? Aqueles aparelhos CCE? A gente falava assim, comecei comprando errado. E a mesma coisa nossa, o desejo do nosso coração já está o quê? Errado. E a gente vem aqui no fluxo, no culto, ao nosso modo de ver, o nosso desejo do nosso coração não estando perfeito, não estando agradável, a gente começa a ver tudo errado, não é verdade? Tá vendo? Errado lá no louvor, o rapaz que ficou lá no negócio ali, errou, tá vendo lá? Olha, né? A bateria, você vê, está muito alto esse negócio aí. Por quê, querido? Porque você o quê? Desculpa falar, você e eu, nós estamos todos errados muitas vezes, né? Se o desejo do nosso coração for bom, nós estarmos aqui, fazermos tudo para o Senhor, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Amém. Né? Por quê? Porque a obra de Deus ela é leve, ela não é pesada. E Paulo aqui diz aqui, ó irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E quantas vidas que nós temos que nós devemos ter o bom desejo, e acompanhado desse bom desejo tem que haver o quê? A oração, né? Pelos nossos filhos, pela nossa família, né? Pelos nossos colegas de trabalho, enfim, nós devemos ter um bom desejo e orarmos. Senhor, eu tenho um bom desejo de ser melhor, então ora, busca a Deus. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero entender, eu tenho um bom desejo de entender a Tua palavra. Ora, o Senhor vai te dar o entendimento. Senhor, eu tenho um bom desejo pelos meus filhos, eles não estão aqui, mas eu oro, Senhor. Um dia eles vão estar quando? Não sei, mas eu creio pela fé que eles vão estar. Eu creio pela fé que o meu amigo lá que me perturba lá na empresa, ele vai mudar. Mas precisa começar de mim e de você. Às vezes a gente fica esperando que comece do outro, não é verdade? Não, precisa de mim e de você. A gente precisa ter o bom desejo no coração e orar. E às vezes o nosso coração está tão mal, reclamamos de tudo, né? Achamos que tudo está muito difícil, achamos que a gente não é capaz, que a gente não consegue suportar, né? E se a gente pegar aqui os grandes heróis da Bíblia aqui, um morreu degolado, o outro morreu sem perna, o outro morreu sem braço, e a gente está esperando o quê? Um evangelho sem luta, sem dificuldade? A gente vai ter, queridos, a gente vai ter. A nós cabe o quê? Ter o bom desejo de servir a Deus. Senhor, eu te sirvo. Quero nem saber.
eu te sigo. Eu te sigo. Quando você me pegar triste, pode me lembrar das coisas. Você falou, você tem que ter um bom desejo. Por que você está com isso? Por que você quer desistir? A Bíblia fala assim, aquele, um ou outro ajudou, e o outro disse o quê? Esforça-te. Então nós precisamos um dos outros, para quando eu estiver triste, quando eu estiver cansado, porque nós temos esses momentos sim. Você vem para mim e fala, mas se ergue, cara. Creia na palavra que a vitória vai vir. Creia que vai acontecer aquilo que você deseja, um bom desejo no teu coração vai acontecer. E eu imagino Roma lendo essa carta aqui, olha, o desejo de Paulo e a oração dele é que Israel se salve. Que Israel se salve. E aí o versículo 2 diz assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. E aqui eu me peguei aqui. Paulo sabia que Israel tinha o quê? Tinha zelo de Deus. Que Israel estava com Deus. Mas aí ele continua, mas não com entendimento. E aí eu olhei para mim e pensei assim comigo, será que eu estou fazendo tudo com entendimento? Será que eu estou fazendo tudo sabendo o que eu estou fazendo? Será que na hora de tocar, na hora de pregar, na hora de louvar, na hora de estar aqui, eu estou com entendimento, sabendo o que eu estou fazendo aqui dentro? Quantas pessoas dentro da igreja hoje não têm entendimento nenhum, não sabem o que estão fazendo dentro da igreja, e são crentes de 20, 30, 50 anos, você pergunta, quem é Deus? Ah, não sei. Quem é Jesus? O que Ele é capaz de fazer para você? Não sei, não sei. E a salvação? Não sabe. Por quê? Aí você vai olhar a vida da pessoa assim, não frequenta uma escola dominical, não lê a Bíblia, né? E ainda quer sentar na frente e abrir a janelinha, não é assim que se fala? É assim, ainda quer dar pitaco ainda, mas não tem entendimento, não sabem o que estão fazendo aqui. Agora, como que pode nós não sabermos? Claro, a gente não sabe de tudo, logicamente, mas o básico, o plano de salvação, para onde você vai, quem é Deus, é a base. É a base que nós precisamos o quê? Saber. Inclusive ontem na fábrica, uma pai fez uma pergunta que eu não sabia. Eu falei, querido, pergunta difícil essa, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para os universitários, depois eu vou fazer essa pergunta aí para vocês, tá? Para os universitários, vamos ver, porque você me fez uma pergunta que agora eu não consigo. Então saber de tudo a gente não sabe, mas o básico, o entendimento de por que você está aqui, como você está aqui, para que você está aqui, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber que aqui é a casa de Deus, que tudo aqui é o que? Consagrado a Deus, tudo aqui foi planejado no coração de Deus, não foi no meu e no seu, não foi no coração do homem, mas foi no coração de Deus. Então nós devemos estar aqui o que? Com santidade, com amor, com carinho, com reverência, com respeito, com ordem, com decência. Devemos estar aqui assim. A gente não pode vir aqui de qualquer maneira, né? Eu estou dizendo para nós que já conhecemos a palavra. Agora vai entrar pessoas aqui que não conhecem, não tem o quê? O entendimento, né? Mas nós, se não temos esse entendimento, precisamos procurar buscar esse entendimento em nome de Jesus. Paulo falando aqui, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. No versículo 3 eu vejo 3 ensinamentos aqui para nós. Porque não conhecendo a justiça de Deus, Israel não conhecia a justiça de Deus. E o que é justiça? O que é ser um homem e uma mulher que age com justiça? É um homem ou uma mulher imparcial, equilibrado, sensato, né? Que não olha as circunstâncias para tomar as decisões. Por isso que se fala aí fora que a justiça é cega. E é mesmo. Que você vai lá no fórum, lá na audiência, o juiz, ele toma partido para quem?
Aquele que é mais convincente. Às vezes tem tanta mentira envolvida, tanta podridão, tanta sujeira envolvida, o juiz fala, causa para isso aqui. E o cara falou tanta besteira que não condiz com a verdade. Por isso que a justiça é cega. Mas o nosso Deus, ele não é cego. O nosso Deus, ele é justo, ele é imparcial. E Paulo falando aqui porque eles não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo a justiça de Deus. E aí o versículo continua, e procurando estabelecer o pior ainda, não conhece a justiça de Deus, e procura estabelecer o quê? A sua própria justiça. E às vezes nós também somos assim. Nós não conhecemos, ou não queremos conhecer a justiça de Deus, e vamos lá e fazemos o quê? Queremos que a nossa justiça prevaleça. Não, eu vou lá, pegar aquele cara, vou dar uma surra nele, vou bater nele até, igual bater no meu irmão José, pai, olha o zoião, como é que tá, entendeu? Então, a gente procura estabelecer o quê? A nossa própria justiça. A gente não espera o quê? A justiça de Deus. E a justiça de Deus, né? Ela tarda e nunca falha, é isso? Claro que não. A justiça de Deus, ela vem o quê? No momento certo, ela não tarda, ela vem no momento certinho. No momento certinho, no momento que você menos espera, talvez, a justiça de Deus vem. Então o Espírito Santo, nesta noite, fala para que nós possamos confiar na justiça de Deus. Seja o que você estiver passando, eu estiver passando, vamos descansar e confiar no quê? Na justiça de Deus e procurar o quê? O conhecimento da palavra de Deus, né? E aí o versículo continua, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que eu e você possamos nos sujeitar à justiça de Deus. Que eu e você possamos esperar na justiça de Deus, crer na justiça de Deus, aguardar a justiça de Deus para as nossas vidas. Porque aí o 4 conclui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós falamos lá no AME, né, de lei, né? A lei serviu como, né, um intermediário para que levassem as nossas vidas até Jesus Cristo, né? A lei serviu como aio, né, como aquele instrutor que pega na mão da criança e leva ela para a escola. A lei também, ela nos leva ao quê? Até Jesus Cristo, até o autor e consumador da nossa fé. Queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, a palavra falou muito comigo, né, que nós possamos, né, aqui tem esses 4 versículos, tem tantos ensinamentos aqui, o meu coração tem que ser bom, eu tenho que orar, né, eu tenho que ter entendimento da palavra de Deus, eu tenho que conhecer a justiça de Deus, eu tenho que estabelecer a justiça de Deus na minha vida, e eu tenho que me sujeitar à justiça de Deus, né? Por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E eu creio também que você crê, né? E a justiça vai ser feita, em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida. E eu quero concluir com as palavras do irmão Elias: regozijai-vos sempre no Senhor. Amém, né? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém. A gente lê, a gente ora, todas as quartas-feiras pelo caderno de oração, né? E o pastor sempre fala, tem pedidos ali que se estende, né, por tanto tempo, e eu fico pensando nisso, Senhor, quando? Eu queria tanto ver, Senhor, isso acontecer, aquilo melhorar, né, aquela cura chegar, né, mas do mesmo modo que eu pergunto isso para Deus, eu também tenho que esperar, tenho que ter paciência, né, que um dia talvez chegue, e se não chegar, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que nós oramos, né, que o Senhor, Ele tranquilize os nossos corações. Nós somos seres humanos, nós temos emoções, sentimentos, e às vezes eles estão à flor da pele. Senhor, por quê? São tantos os porquês da vida, né? Nós nos perguntamos, Senhor, por que isso comigo? Né? Quando acontece com as outras pessoas é fácil, né? Mas quando acontece comigo, Senhor, por que comigo? Senhor? São tantos porquês que às vezes eles não têm respostas, que só o Senhor pode responder. E às vezes Ele se cala, como muitas vezes se calou comigo, e falou: Senhor, onde o Senhor está?
que eu não consigo te ouvir? O Senhor está me ouvindo? Né? E às vezes o silêncio de Deus nos ensina tantas coisas também, nos ensina a crer nessa justiça aqui, nos ensina a buscar mais a palavra, nos ensina a nos consertar diante de Deus, diante daquilo que nós olhamos para nós mesmos e está errado, né? Os nossos procedimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos olhares, enfim, né? E temos tantas coisas para consertar, para nos alinharmos com Deus, né? Para deixar a nossa vida alinhadinha com Deus. E às vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus talvez não quer, mas é porque é culpa minha e sua. A gente não ora, a gente não busca, a gente faz tudo com o coração mal intencionado, né? ou com os desejos errados, né? Eu vou porque senão o pastor vai pegar no meu pé, eu vou fazer isso porque senão vão falar, enfim, tantas coisas que nós fazemos com o coração errado. A palavra de Deus diz que, né, do coração procede, né, as virtudes da vida, né, isso, né? Quer dizer, está tudo aqui, ó. Outra passagem também tem no Senhor de Tiago que fala aqui, acho que é a Bíblia que fala, me corrige aí, vai, me corrige aí. Que fala que aquilo que você fala é aquilo que está no teu coração, na verdade. Então, o que temos falado, o que temos pensado, né? No nosso coração, como que está? Então, tem tantos ensinamentos nesses 4 versículos aqui que eu fiquei pasmado. Falei, Senhor, precisamos melhorar, precisamos ser pessoas melhores, para depois pleitear alguma coisa com o Senhor. Amém. Para depois pedir alguma coisa para o Senhor, né? Paulo tinha aquele espinho na carne. Quando ele foi reclamar, Paulo, cara, fica quietinho, a minha graça te basta. O pastor falou isso em um dos cultos aqui. Eu levantei umas 2, 3 manhãs e falei, Senhor, a tua graça me basta. Na quarta eu já esqueci, entendeu? A gente esquece, não é verdade? Entendeu? Senhor, a tua graça me basta. Haja o que houver, a tua graça me basta. Mas que a gente possa estar firmado